Missa na Catedral Cristo Rei marca o início do Ministério Episcopal de Dom Júlio César. E hoje estreia o quadro Momento Contábil. Toda segunda-feira você vai acompanhar aqui no Horizonte Notícia dicas importantes para o seu dia a dia. E nesta segunda vamos falar sobre declaração de imposto de renda para quem faz aplicações financeiras. E hoje também você vai conferir as vagas de emprego para Belo Horizonte, Contagem e Betim. O Horizonte Notícia está no ar. Olá! O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidiu a missa de início do ministério do bispo auxiliar Dom Júlio César Gomes Moreira na Catedral Cristo Rei. Dom Júlio César Gomes Moreira iniciou seu ministério como bispo auxiliar referencial para a região episcopal Nossa Senhora da Conceição. Ele foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte pelo Papa Francisco no dia 23 de dezembro de 2020. Sua ordenação episcopal foi celebrada no dia 13 de fevereiro de 2021, em Brasília, na Catedral Nossa Senhora Aparecida. Estou com muita esperança e alegria. É bom agora encontrar as pessoas, os rostos, os nomes, né? A gente encontra a igreja viva nas pessoas, nessa região maravilhosa, Nossa Senhora da Conceição, minha padroeira do meu ministério episcopal. Então, estou com o coração muito em paz, confiante e sabendo que vamos aos poucos, né? Conhecendo esta riqueza que já está aqui nesse tempo tão bonito, tão forte, tão exigente, mas também tão cheio da graça, Nosso Senhor. A celebração de início ministerial de Dom Júlio César foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Estiveram presentes padres da região episcopal Nossa Senhora da Conceição, padres de Brasília e representantes da RENSC. Dom Júlio César tem a tarefa do pastoreio da Arquidiocese de Belo Horizonte, me auxiliando de acompanhar de modo prioritário e amoroso o caminho bonito, missionário e rico da região episcopal Nossa Senhora da Conceição. Portanto, é um momento belo de esperança, sobretudo neste tempo, quando somos todos precisados de muito apoio, de muita comunhão e de muita força mútua. Eu desejo que o ministério dele seja fecundo e seja, como para mim e para todos nós, uma escola onde a gente aprende ao outro também oferecer o que Deus nos pede. A celebração seguiu os protocolos para evitar a disseminação da Covid-19. Dom Valmor enfatizou os cuidados que os fiéis devem ter nesse momento de agravamento da pandemia. A evangelização missionária, o Novo Tempo, documento da Arquidiocese, emandado em junho, está em vigor, é completo. Basta voltar lá, ler atentamente, de modo orante, tem tudo lá. Portanto, não tem nada de novo e é em sintonia com o poder público e com as autoridades sanitárias. Portanto, é hora de cuidado, hora de combatermos a pandemia, hora de ajuda mútua, distanciamento social, uso de máscara, procedimentos sanitários importantes, higiênicos e, sobretudo, evitar aglomerações. E nós, como igreja, somos e temos sido exemplares e continuaremos a ser para ajudar a combater a pandemia, esperando que venha vacinação urgentemente para toda a população. Bom, e agora a gente vai até o estúdio da Rádio América M750 para a nossa conversa com o querido Giovanni Rodrigues, ele que traz para a gente os destaques da programação da Rádio América M para esta segunda-feira. Bom dia, Giovanni. Ei, Síria, muito bom dia, um bom dia aí para todos, uma excelente aí semana. Vamos começar falando aqui do Tribuna Livre, daqui a pouquinho às 11 da manhã, que traz notícias sobre política, local, nacional, cidades e muito mais aí para você, tá bom? O nosso amigo Rafael Nobres está de férias, gente, uma excelente férias aí ao nosso amigo Rafael, e eu sigo por aqui na apresentação do Tribuna Livre, tá bom? Tô te esperando.
a partir das 11 da manhã. No Tarde Viva desta segunda-feira, você confere aí muita informação, música boa, atualização aí do trânsito da capital e um bate-papo sobre o Dia do Consumidor. Logo mais a partir da 1 da tarde, a apresentação com nossa amiga jornalista Janaína Regiane. Olha, o Dia Mundial do Consumidor, lembrado hoje, dia 15 de março, acende importantes alertas sobre atitude saudável perante as compras. Quais os riscos que a aquisição exagerada ou desnecessária traz para o bolso aí e também para a saúde? Esse é o tema da entrevista do Falando de Vida, hoje a partir das 4h30 da tarde, a apresentação com nossa amiga jornalista Alina Freire. Hoje à noite nós teremos aí o Fim de Noite com Rosemar de Oliveira e vamos falar o seguinte, olha, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, inaugura na próxima sexta-feira, dia 19, o Convívio São José, dia de São José, né? No Vila Fátima, dedicado às comunidades de Ribeirão das Neves. Você vai saber todos os detalhes hoje à noite com Rosemar de Oliveira, a partir das 10h30 da noite. Toda essa programação você acompanha na Rádio América AM 750, também Rádio Cultura AM 830 e através do aplicativo Rede Catedral. Síria. Muito obrigada, Giovane. Bom, e agora o André Cristino já está aqui no estúdio e vai nos atualizar sobre as principais notícias desta manhã de segunda-feira. Um ótimo dia para você, André. Bom dia, Síria. Bom dia a todos. André, vamos começar falando sobre coronavírus, números em alta, medidas mais restritivas aqui na capital a partir de hoje, né? Isso mesmo, né? Hoje começou aquele período mais restritivo imposto pelo prefeito Alexandre Calil, foi comunicado na última sexta-feira em uma coletiva. E aí o que mudou? Hoje, a partir de hoje, restaurantes, bares não podem mais atender as pessoas internamente, o que já não vem acontecendo, mas também não podem atender as pessoas nem no balcão, porque antes a gente podia ligar, pedir, por exemplo, uma pizza, ir lá no balcão e retirar. Agora não pode mais. Restaurantes só estão funcionando ou por delivery, que aí você liga e eles levam até a sua casa, ou pelo esquema de drive-thru, você não pode sair do carro. Aqueles que têm estrutura, você passa com o carro, pega os seus produtos e vai embora. Lojas de material de construção também foram fechadas, ninguém pode entrar mais nas lojas. Agora também só funciona com o esquema de delivery. Se precisar, você tem que ligar até a loja e a loja encaminha o material para você. E as igrejas também tiveram alteração. As igrejas, elas vão continuar abertas nesse período, mas estão proibidas celebrações presenciais para se evitar aglomeração. Então, vamos voltar para aquele esquema de celebrações pela internet, porque é muito importante a gente manter a festa em dia nesse período, né, tão complicado que a gente tem enfrentado de pandemia. Por que a prefeitura tomou essas atitudes mais restritivas? Porque os números na cidade não param de aumentar. Vamos dar uma olhadinha como é que está o informe divulgado na sexta-feira, o balanço que fechou a semana. O Belo Horizonte está com uma taxa de transmissão de 1,25, está no vermelho. Quer dizer que de cada 100 pessoas infectadas, elas passam o vírus para 125 pessoas, o que garante um aumento exponencial. A taxa de ocupação de UTI está em 89,2% e a ocupação de enfermarias 75,6%. Vale a gente fazer aqui um destaque, porque esses 89,2% de UTI é contando a rede pública e a rede privada. Se a gente for olhar só a rede particular, essa taxa está em 95,4%. E aí a gente lembra que lá no começo o prefeito Alexandre Calil falou, né? Ninguém tem que pensar que por ter a carteirinha de convênio médico, que isso garante. Não garante. Não garante os mesmo. Hospitais públicos estão mais lotados do que os particulares, estão mais lotados do que os públicos. A situação é crítica. Algumas dessas medidas valem a partir de hoje, como bem disse o André, mas, gente, o bom senso é válido sempre, independente de medida restritiva de norma ou não, né, André? Nesse fim de semana, por exemplo, aconteceram várias festas clandestinas, inclusive almoço de família com mais de 90 pessoas, né? Pois é, situação complicadíssima, né? Lá no Alphaville, em Nova Lima, vizinhos denunciaram uma festa em uma das mansões lá do condomínio. Cerca de 90 pessoas estavam lá reunidas e aí a polícia teve que intervir, levou o proprietário para a delegacia para prestar esclarecimentos. Segundo ele, era uma reunião de família, mas em Nova Lima existe um toque de recolher e está proibido qualquer tipo de evento, seja público, privado, fechado, familiar, está proibido. Então a lei foi infringida. Além disso, os moradores, os vizinhos dizem que é comum festas nessa casa, então que não foi um fato isolado. Além disso, em Mariana,
onde está com 100% dos leitos ocupados, foram feitas 36 denúncias de festas clandestinas no final de semana. Situação bem complicada. E aqui em Belo Horizonte foi fechado um bingo clandestino. Cerca de 25 pessoas estavam dentro do local e foram presas ali no bairro Concórdia, na rua Pitangui. Ou seja, as pessoas não têm consciência, Cira, ainda da gravidade que é o coronavírus. Infelizmente. Até quando a gente ficar nessa situação, hein, André? Porque Bem depende complicado. muito de você, né, do que você está fazendo por aí, das aglomerações. André, o Ministério da Saúde tem mudança ou não? Tudo encaminha para que haja uma mudança, né? Primeiro foi divulgado que o ministro Eduardo Pazuello teria pedido demissão do cargo de ministro da Saúde por problemas de saúde. Logo em seguida, o Ministério da Saúde desmentiu, disse que o ministro não tem nenhum problema de saúde, que ele está bem para seguir nas funções, mas o presidente Jair Bolsonaro teve uma reunião com uma cardiologista, para Ludmila Rajar, o nome dela, para tentar, né, fazer uma proposta. O governo não oficializa que foi uma conversa para que ela assuma o cargo de ministra da Saúde, mas pessoas do governo já dizem que sim, que haverá essa mudança. O que chama a atenção é que a Ludmila Rajar, ela é uma crítica à política adotada pelo governo Jair Bolsonaro no combate à pandemia. Inclusive, há áudios que circulam nas redes sociais atribuídos a ela, em que ela critica não só a política, como o próprio presidente. Então, vamos ver quais são os desfechos, mas o certo é que o Eduardo Pazuello está muito ameaçado no cargo de ministro da Saúde. Vamos ver, né, as cenas desses próximos capítulos. André, o Detran aqui de Minas está suspendendo algumas atividades, né? Quais são? Pois é, houve uma redução, né, do Detran. Tanto o Detran de Minas como o Departamento de Identificação vão fazer uma redução de 30% nos atendimentos por conta da pandemia, né? Então, os atendimentos agora serão feitos apenas de forma agendada e alguns foram suspensos, como é o caso do exame de direção, por exemplo. O exame de direção foi suspenso por 15 dias. A princípio, o Detran vai acompanhar os números do município, dependendo, pode prorrogar essa suspensão. E aquelas pessoas que estavam com o exame marcado nesse período não precisam se preocupar, porque o Detran vai remarcar esse exame sem prejudicar aquele tempo da pauta, porque muitas pessoas, né, podem estar com a pauta no final, achando que vão perder a pauta, ter que fazer o processo todo de novo. Não, o Detran vai levar em consideração esse período da suspensão. Tá certo. Tem futebol hoje ainda e daqui a pouquinho você volta. Até já. Até lá. Em busca de uma oportunidade de trabalho? Pois é, então fique atento, fique ligado, pois chegou a hora de conferirmos as vagas de emprego disponíveis em Belo Horizonte, Contagem e Betim. Em Belo Horizonte, uma vaga para motorista, salário de R$ 1.300. Também em BH, uma vaga para padeiro, salário de R$ 1.500. Em Contagem, uma vaga para auxiliar financeiro, salário de R$ 1.300. Também em Contagem, 2 vagas para operador de telemarketing, salário de R$ 1.250. Em Betim, uma vaga para auxiliar de produção, salário de R$ 1.366. Também em Betim, uma vaga para gerente de vendas, salário de R$ 2.150. Lembrando que o atendimento ao público é feito remotamente pelo aplicativo Cine Fácil ou ainda pelo site Emprega Brasil. E daqui a pouco nós vamos conversar com um especialista sobre declaração de imposto de renda para as pessoas que investem em aplicações variáveis. Voltamos já.